Gente, eu tenho uma missão assim super especial nessa noite. Primeiro, falar com vocês, mulheres, numa conferência que eu sei que vocês vêm com o coração tão cheio de boas expectativas naquilo que o Senhor quer fazer. Eu sei que vocês são mulheres maduras e por mais que nós sejamos tão agraciados, com tantas pessoas que vêm aqui. Ontem nós tivemos aqui a pastora Esther, uma amiga nossa que eu sei que derramou demais, a Júlia Vitória, que nos conduziu num período de adoração tão intenso. Hoje a Rebeca aqui, que parece que pisa num pedal e bota esse drive na voz, e que é de casa, né, Rebeca? Que a gente diz que é batista, mas quando é Burning é de Bleia. Então você está em casa, glória a Deus. E a gente sabe que vocês, por mais que tenham pessoas tão importantes, amanhã ainda tem Mari Borges com a gente, ainda tem a pastora Ariana aqui, enfim, tem muita coisa boa, muita gente que carrega algo especial de Deus, mas eu sei que vocês não vieram aqui para colocar as expectativas de vocês em pessoas. Nenhum de nós está aqui para isso. Nós cremos naquilo que Deus faz através de pessoas, que Ele nos deu o prazer de compartilharmos nesses dias. Mais uma vez, obrigado a Rebeca que divide o espaço e o momento nessa noite comigo. Hoje eu era um dos caras que estava com mais expectativas, inclusive, a respeito do pastor que ia pregar aqui. E a gente pouco tempo antes ficou sabendo que ele precisou passar por um processo cirúrgico, enfrentando algumas coisas relativas à idade dele ali, algumas enfermidades, o pastor Ademar de Campos. E eu inclusive tinha rejeitado uma agenda no Tocantins hoje, só para ser ministrado pelo pastor Ademar. Falei, não tem como. Eu tenho uma agenda hoje, amanhã em Tocantins, e aí eu sabia que o pastor Ademar ia estar aqui, ia pregar para vocês e ainda ia ministrar para o nosso time de louvor amanhã. Eu falei, não vou sair de casa quando tem o pastor Ademar de Campos derramando sobre nós, Inclusive ele foi o primeiro convidado que nós tivemos. Na conferência dos homens as irmãs ficaram doidas, ele, pastor, traz o Ademar na choque e tal. Eu falei, beleza, vamos confirmar o Ademar. E deixamos confirmado lá atrás, e ele passou por esse processo cirúrgico. Eu sei que ele amaria estar aqui junto com a esposa e seria uma bênção, mas aprove ao Senhor me responsabilizar nessa noite, e eu sei que Deus vai falar com vocês, amém? Você crê nisso? Glória a Deus, amém. Não, tem só, vocês realmente querem me ouvir pregar, irmãs? Pode aplaudir Jesus, glória a Deus, aleluia. Lembrando que nós somos pentecostais, vocês não estão proibidas de glorificar não, irmãs, fique à vontade. Eu queria ler um pouquinho com vocês o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo escreveu Marcos é o primeiro evangelho, é o primeiro relato a ser escrito. As escolas teológicas mais importantes, principalmente aquelas que se estabeleceram no século XIX, na escola alemã sobretudo, elas definem que ele é uma fonte de inspiração para os outros evangelhos, como Mateus e Lucas. Ele é chamado de KL aqui na escola alemã, que é a letra Q, que é como se fosse uma fonte de inspiração, Por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque tanto os evangelhos de Mateus como Lucas, eles compartilham a essência dos textos, dos relatos que há no evangelho de Marcos. Só o evangelho de João é um evangelho que tem relatos diferentes, Então ele não é um evangelho sinótico, ele não é sinônimo aos relatos dos outros três. É claro que todos eles compõem o evangelho de Jesus e contam a mesma história do Salvador do mundo, a história da humanidade. Mas ele é o primeiro evangelho a ser escrito. Começa inclusive no capítulo 1. Esse microfone está tendo um gate aqui, está cortando, Dá uma olhada, não sei se é que eu não estou segurando perto da antena, mas parece que ele está sumindo. Ele é um evangelho que começa, o Júnior, está vendo? Quer trocar ou é alguma coisa aqui com esse microfone? Ele é um evangelho que começa inclusive do começo da história mesmo, a partir do momento em que João Batista prepara o caminho, Então o princípio do evangelho de Jesus Cristo, e assim ele começa então a narrar que naqueles dias surgiu João Batista, como disse o profeta Isaías, a voz daquele que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor. Então um caminho foi preparado, e ele é um evangelho muito sintetizado, muito prático na expressão daquilo que Jesus veio fazer. Obrigado, querido. E eu gosto muito da maneira também como termina, e eu quero falar muito sobre isso também, por isso eu tenho introduzido assim, porque para nós homens e mulheres de Deus, às vezes tudo começa, parece que tão claro, debaixo de uma empolgação tão grande, e a gente parece que quando entra em algo, até mesmo na nossa vida de fé comum, a gente começa tão empolgado, tão cheio de expectativas, mas eu percebo que tantas coisas acontecem
no decorrer da nossa caminhada, eu falo da fé cristã aqui, mas se você parar para prestar atenção na sua vida, parece que todos os processos da nossa vida têm um pouco desse gás inicial, dessa empolgação inicial, e independente do temperamento, as coisas que vão acontecendo no meio da jornada, tem uma tendência de esfriar as nossas convicções que foram construídas, ou talvez sejam mais as nossas paixões ou empolgação, e a gente se sente perdido no meio, e muitos dias de escuridão nos dominam, e coisas acontecem, e a gente fica de repente com dúvida será que é isso mesmo? Será que eu não estava empolgado demais, e acabei sendo iludido, acabei sendo iludida por alguma coisa? Então a gente desanima e cai numa rotina, e de repente aquilo que parecia que era tão especial, começa a ser minado por essas coisas que acontecem com todos nós, e de repente a gente se esquece daquilo que queimou no nosso coração em algum momento. Isso acontece na nossa fé, na nossa vida religiosa, talvez, não na nossa fé, mas isso pode acontecer no seu casamento. No casamento, algumas irmãs já fizeram assim. Isso acontece, de repente, numa carreira que você escolheu e sonhou tanto com aquilo, e você se empolga, e você fala, essa é a carreira do meu sonho. E aí quando você está envolvida naquilo mesmo, quando você começa a experimentar ali, os primeiros momentos você está cheio de empolgação, mas aí vem as dificuldades, os relacionamentos ali, a gente começa de repente a pensar, não era isso. E eu gosto muito quando eu vejo a história das mulheres que se envolveram no ministério de Jesus. Como hoje eu falo com as mulheres, eu quero falar muito sobre isso, porque muitos homens como Pedro são relatados constantemente, porque eram os apóstolos e os amigos de Jesus que estavam perto dele, e a gente consegue ver essas características muito claras na vida dos apóstolos. Os discípulos de Jesus começam a caminhar com Jesus ali, assim que ele se mostra publicamente, e ele convida aqueles homens que são muito jovens, inclusive jovens rapazes, que começam a caminhar com ele. Existe todo um ar de empolgação, mas conforme as coisas vão apertando, o cerco vai fechando contra Jesus, fica muito claro que no final todos esses homens abandonaram Jesus. A gente vê dentro do momento da crucificação que talvez só João tenha ainda permanecido perto, enquanto os outros 11 fugiram. Inclusive esse camarada que escreve esse texto, segundo o que a gente consegue entender por alguns detalhes históricos relatados apenas por ele, é aquele jovem que na sexta-feira à noite, no momento da prisão de Jesus, foge nu, enrolado apenas num lençol. Provavelmente é o autor desse evangelho, Marcos, aquele que fugiu nu, enrolado num lençol. Ele tinha um relacionamento muito próximo de Jesus, por mais que ele não fosse um dos 12 discípulos. A última ceia também, pelo que a gente percebe, foi preparada na casa da mãe dele, na casa dele, que era um jovem solteiro. Então ele tinha um relacionamento de certa proximidade, era um grande admirador daquilo que Jesus fazia. Mas no momento que as coisas apertaram, parece que aquela fé não fazia tanto sentido assim, e ficou mais fácil virar as costas para Jesus. Mas olha que interessante como nós conseguimos enxergar na vida das mulheres que não tinham nem sequer possibilidade de serem contadas naquele momento, que não tinham, dentro daquele contexto social, nem eram notadas, de certa forma dentro da sociedade em que Jesus vem, desse momento histórico. Quando a gente faz uma leitura correta, anacrônica do que está acontecendo, as mulheres eram seres quase que menores, a gente pode dizer assim, desprezadas dentro de um contexto. Como que elas não dependeram dessa empolgação, ou desse reconhecimento, ou dos fatos que favoreciam, ou eram contra elas, para permanecerem firmes ao lado de Jesus, não esperando reconhecimento de ninguém, não esperando aplauso de ninguém, não esperando nada que facilitasse um pouco a vida delas, para continuarem firmes na sua convicção de fé. E muitas vezes colocaram todas as outras coisas num segundo plano, só para poderem seguir Jesus de perto. Muitas vezes colocaram outras tarefas, outras pessoas, que são tão importantes para nós, apenas para não deixarem os balanços da vida, os altos e baixos, para manterem a sua fé e os seus olhos fixados em Jesus. Quem está me acompanhando até aqui pode dizer um amém? Amém. E por isso que eu percebo, mulheres, irmãs queridas, que Jesus sempre deu muita ênfase ao trabalho dessas irmãs, ao trabalho dessas mulheres no seu ministério. Nós estamos num mês aqui em que nós estamos preconizando, jogando um pouquinho mais para frente aqui, a reforma protestante, dando ênfase
ao papel das mulheres em todas as reformas sociais que aconteceram, desde o período bíblico aqui, tanto vétero quanto neotestamentário, mas o que aconteceu depois também do período bíblico, como que as mulheres foram peças fundamentais para manter a fé acesa, como que as mulheres foram usadas pelo Senhor ao longo da história, tanto bíblica quanto pós-bíblico aqui nesse período, para que o Evangelho chegasse até nós, para que a história do Salvador fosse contada, para que gerações e gerações não perdessem o contexto de tudo aquilo que aconteceu. E eu quero falar um pouquinho sobre mulheres que estavam presentes no momento mais difícil em que homens não ousaram se apresentar. Quem está comigo aqui nessa noite? Glória a Deus. Marcos 16 vai dizer isso para nós. Ao entardecer no dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo, e no caminho perguntaram umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado ao lado direito e ficaram assustadas. Mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, eu gosto dessa expressão, trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios, e ela foi aos discípulos, que lamentavam e choravam, e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditavam. Depois Jesus apareceu numa outra forma a 2 de seus seguidores, e enquanto eles iam de Jerusalém para o campo, voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da sua ressurreição. E Jesus então lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. E os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algo venenoso nada lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, ele foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Que texto poderoso! E ele é poderoso sobre muitos aspectos, mas o primeiro aspecto é exatamente esse. Nós estamos lidando agora aqui com uma geração de homens que eram empoderados num nível muito maior. Como eu disse, as mulheres sequer eram contadas aqui, e Jesus as inclui no seu ministério, porque existiam características muito específicas que ele, que é a própria expressão exata da glória de Deus, ele é o Criador do mundo, ele é o Filho de Deus, ele é soberano, ele está ali vivendo em forma humana e contendo dentro de si, vivendo também como divino, mas ele era o Criador, ele sabia exatamente o que havia no coração dos homens. No relato dos evangelhos, muitas vezes nós vemos que ninguém precisava dar testemunho a respeito das pessoas para Jesus, porque ele conhecia o coração das pessoas. E Jesus escolhe vocês, mulheres, para caminhar com ele, por algo muito poderoso que existe dentro da natureza feminina, que muitas vezes a natureza masculina não pode comportar. É incrível a maneira, primeiro, como as mulheres lidam com a dor e com o medo. Você pode ver aqui que os homens que haviam fugido de Jesus para tentar salvar a sua própria pele, agora estavam trancados, com medo dos judeus. Existiam guardas romanos aqui agora, cercando aquela região do túmulo de Jesus, que estavam ali com ordem para não deixar que nada e ninguém pudesse remover o corpo de Jesus, porque existia uma certa possibilidade de que os discípulos roubassem o corpo de Jesus para inventar que ele havia ressuscitado. Então esses caras foram escalados,
Então existia ali guardas armados, homens que odiavam os cristãos e que tinham ordem de Roma, inclusive, para fazer o que bem entendesse com qualquer pessoa que tentasse se opor à ordem de Roma. Mas quem acorda logo cedo para desafiar a guarda romana, quem acorda logo cedo, não temendo pela própria vida, apenas para fazer aquilo que estava queimando no seu coração, são 3 mulheres. São as mulheres que vencem o medo e mesmo com medo tomam a decisão que precisam tomar, para manter as suas convicções. É por isso que o relato é muito claro aqui. Logo no domingo de manhã, essas mulheres sabiam que existiam guardas romanos lá, elas sabiam que existia oposição e mais, elas sabiam que todos os obstáculos que se opunham entre elas e Jesus, humanamente, eram impossíveis de ser vencidos. A pergunta delas aqui é exatamente essa: como que a gente faz para remover a pedra? A gente não tem força. Eram 3 mulheres. Eu espero que todos vocês aqui um dia tenham a oportunidade de estar em Jerusalém, ali no lugar do Santo Sepulcro de Jesus, e aquela construção ainda existe lá, e você percebe que a pedra que estava ali era uma pedra que talvez alguns homens conseguiriam rolar, mas 3 meninas eu tenho certeza que não dariam conta de lidar com aquilo. E é tão curioso que elas não pensam que as dificuldades limitantes naquele momento, como o peso da pedra, ou o perigo dos guardas, seriam suficientes para parar mulheres convictas. E essa é a unção que está sobre vocês. E eu quero dizer isso sobre vocês, porque muitas vezes ao olhar para as suas estruturas, vocês se consideram tão frágeis na força física, ou se considerem talvez frágeis porque não existe a respeito de vocês tantas convicções do poder que vocês têm para tomar decisão. Mas eu presto atenção na palavra de Deus, que deixa muito claro aqui que uma unção de ousadia está sobre vocês, que vocês são aquelas que não temem as más notícias, que vocês que foram empoderadas pela fé, pelo Espírito Santo que está sobre vocês, jamais vão deixar de fazer aquilo que tem que ser feito, porque as notícias são contrárias. Jamais vão deixar de se movimentar em direção àquilo que Deus disse que faria a respeito de vocês, porque vocês confiam na palavra e vocês não temem. Quantas estão comigo nisso? Como disse a camiseta da Choque aqui, esse é o tema da palavra: vocês são empoderadas pela fé. Existe um mundo que está tentando dizer que o empoderamento feminino é o quanto vocês podem talvez fazer coisas que os homens fazem, fazer melhor do que eles, e de repente uma disputa de um lugar no espaço. Mas eu quero dizer para vocês, vocês não precisam disputar um espaço com os homens, porque quando Deus fez vocês, Ele já determinou o espaço para vocês. Você crê nisso? O mundo quer empoderar as mulheres numa disputa de gêneros, numa disputa de pautas, numa certa manifestação ideológica de que os homens sempre nos impediram de fazer alguma coisa, então agora eles são os nossos rivais e nós vamos lutar contra eles. Vocês não precisam lutar contra homens, porque o Espírito Santo de Deus milita por vocês e luta por vocês. Vocês não precisam lutar para ocupar um espaço que não é de vocês, porque o espaço de vocês foi definido pelo Criador do mundo, e Ele colocou já em vocês talentos que os homens não têm. Ei, lembrem, os homens estavam trancados com medo, e as mulheres estavam expondo a própria vida para viverem debaixo de uma palavra que Deus tinha dado para elas, porque Jesus disse: no 3º dia eu vou ressuscitar. E foi isso que as movimentou. A incredulidade dos homens não puderam pará-las, a guarda romana e os opositores do reino não puderam intimidá-las, e nem o peso de pedra nenhuma pôde mover essas mulheres em direção contrária àquilo que Deus tem. E essa é a unção daquelas que são empoderadas pela fé. Você crê nisso? É claro que a gente percebe que quando você vive num ambiente hostil, onde não acreditam em você, essa vontade de provar que as pessoas estão erradas sempre vai tentar nos dominar. Sempre a gente vai tentar fazer uma força para de alguma forma esfregar na cara dos outros quão boas nós somos. E aí essas frases começam a surgir, né? Masculinidade tóxica, homem nenhum presta. Vocês nunca ouviram isso? Isso é diabólico. Mas o divino vai dizer para vocês que existe uma feminilidade sarada. Amém? Você crê nisso? Que todos aqueles que foram enchidos ou cheios pelo Espírito Santo começam a ter o seu valor definido por essa presença que está dentro de nós. Vamos para o próximo ponto. Depois da notícia daquele anjo que está no túmulo de Jesus, que diz que
Jesus não estava mais ali, era aquele a quem elas procuravam, mas uma direção é dada para elas: agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Olha só que interessante, os homens que estavam escondidos, temendo, pensando que talvez jamais a esperança da vida brotaria para eles, são esses homens agora que serão incendiados por mulheres que têm convicção daquilo que Jesus faz. Sabe, não é a primeira vez que Deus movimenta mulheres para poder incendiar o coração de homens que esqueceram quem eles são. Quando nós dizemos aqui que vocês são empoderadas pela fé, esse empoderamento não é apenas um posicionamento de vocês em relação à sociedade, mas é um empoderamento daquilo que Deus fez vocês na origem para serem. Pessoas que lembram os homens de quem eles são, pessoas que lembram os homens de quem Jesus é através de vocês. Os homens haviam se esquecido aqui de quem eles eram. Quando o anjo diz incluindo Pedro, é porque Pedro é um daqueles caras que disse: Jesus, todo mundo vai te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E agora Pedro está mergulhado numa depressão profunda, se esquecendo de quem ele é. Pedro, que é uma das colunas da igreja, não sabia até esse momento quem ele era mais. Ele estava aqui se corroendo por saber que, mesmo declarando ser aquele cara machão, que consegue tudo, acabou falhando no fim de todas as coisas. E agora era um homem mergulhado no desânimo, agora era um homem mergulhado na depressão. E o Senhor Jesus agora usa então uma mulher empoderada pelo Espírito Santo para dizer: vai lá e reacende o coração de Pedro. Vai lá e debaixo dessa unção que você tem, faça com que Pedro se lembre de quem ele é. Faça com que os discípulos se lembrem de quem eles são. Use essa unção que você tem, não para lutar contra os homens que estão talvez perdidos nas suas dores, perdidos no seu distanciamento com o Senhor, mas use essa unção que você tem para voltar para casa e para lembrar para o seu marido de quem ele é quando ele está andando com o Senhor, do que ele pode fazer quando ele tem a sua fé acesa. Volta para sua casa e lembra os seus filhos da unção que repousa sobre você e dos planos que Jesus tem para ele, porque essa unção Deus deu para vocês. Quando Deus olha para o homem ali no Éden, o homem tinha uma mente perfeita, o homem tinha uma capacidade plena, não existia nada que corrompia o homem. Mas em Gênesis 2, no verso 18, é Deus que olha para o homem e fala: não é bom que o homem fique sozinho. Eu acabei de postar algo no meu Instagram ali dizendo exatamente sobre isso, o perigo de um homem estar sozinho. Alguns conselhos para os homens, mas o quarto conselho que eu postei é fundamental: não é bom para o homem estar sozinho. Essas disputas de gênero, esses movimentos que tentam colocar cada um de um lado, faz com que os homens cada vez mais se sintam isolados e desamparados. E não existe uma coisa pior para vocês, mulheres, do que homens isolados, do que homens deslocados. Eu sei que nem todas aqui são casadas, mas quantas vezes dentro do nosso ambiente no lar, nós, por nos sentirmos deslocados dessa conexão com aquilo que Deus colocou dentro de vocês, nos sentimos sozinhos, nos sentimos pesados pelas responsabilidades que nós temos. E quando a gente não dá conta de fazer tudo que se espera de nós, nós nos sentimos fracassados. E como Pedro, nós mergulhamos em uma depressão, nós mergulhamos em um desapontamento pessoal, e a nossa autoestima vai para o chão. E Deus sabia que o homem sozinho ia ser esse cara que ia colocar tantas expectativas no alto, e quando ele não desse conta de fazer isso, do mesmo jeito que ele vai para cima, ele ia estar no chão. E esses discípulos agora são esses caras que estavam desapontados, que estavam olhando para si mesmos falando: nossa, como a gente é fraco, como a gente é falho, a gente achou que as coisas iam dar certo. Você vê esses dois discípulos que esse mesmo texto fala, são aqueles que o evangelho de Lucas vai narrar, são aqueles homens no caminho de Emaús, são homens que estão voltando para a sua vida antes de Jesus. Os discípulos são os homens que já estão indo pescar agora, não acreditando mais no evangelho, homens que perderam a sua fé, e Deus está dizendo: não é bom que os homens estejam só, mas eu sei o jeito de colocar os homens na linha de novo. E Ele diz para as mulheres: vão lá e contem para eles o que eu tenho feito, vão lá e relatem para eles o meu poder, o poder que vence sobre a morte. Ei, preste atenção nisso, empoderadas pela fé, vocês movimentam os homens para o sentido que Deus tem para eles. Entendam isso. Se Deus fez essa afirmação: não é bom que o homem esteja sozinho, vou fazer para ele alguém
que se opõe a ele, porque esse é o texto original, uma opositora perfeita, alguém que vai incomodá-lo quando ele estiver saindo da trilha, alguém que vai direcioná-lo quando ele estiver perdendo a direção. É uma unção que só existe sobre vocês. Lembre, Deus não colocou um amigo para andar com Adão no Éden. Deus não colocou um parceiro de jogo. Deus não colocou um parceiro de rolê. Deus colocou uma esposa do lado dele. Deus colocou uma mulher do lado dele. E a expressão de Deus é alguém que lhe corresponda, alguém que esteja à altura, alguém que tenha a condição de empoderar esse camarada. Quando vocês são empoderadas pela fé, vocês são a resposta de Deus para uma humanidade que, se só tivesse homens, meus irmãos, seria aquela humanidade: maldita é a terra por sua causa. É o que a palavra de Deus diz. Homens que se distanciam de Deus amaldiçoam a terra. Mulheres que se aproximam de Deus trazem a cura para uma masculinidade perdida. É por isso que Pedro ensina isso para vocês, mulheres. Às vezes vocês vão para o lado do empoderamento que as ideologias querem colocar em vocês, então vocês se tornam arrogantes. A mulher, pelo empoderamento que o mundo quer oferecer, é uma mulher que se torna arrogante, é uma mulher que pensa que é melhor até do que Deus, porque a proposta de Satanás para a mulher é: você vai ser igual a Deus, coma e os seus olhos serão abertos. É a primeira manifestação ideológica de empoderamento feminino, é Gênesis capítulo 3, é a serpente falando para a mulher: come, os seus olhos vão ser abertos, come, o poder na terra vai ser seu, come, nem Deus vai dar conta de você, você vai ser a mulher, lute como uma garota. E Satanás vai lá e dá a fruta para Eva, e ela come, e aí, empoderada pela serpente, ela convence o marido a comer também, lasca com o camarada. Mas a proposta divina é: sejam cheias do Espírito Santo, não ganhem na força do seu braço. É isso que Pedro vai dizer no capítulo 3 da sua primeira carta. Mulheres, não tentem convencer os homens pelos seus argumentos, não tentem convencer os homens, por mais bonito que está olhar isso aqui, pelas cores, pelas paletas, pelas maquiagens. Ei, que não seja uma beleza de vocês isso, mas que o convencimento que vocês geram, e vocês têm poder para fazer isso, seja de um espírito manso, seja de alguém que é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Que a beleza de vocês seja essa unção que está sobre vocês, e debaixo dessa unção vocês mudam a humanidade. O dom de dar à luz, o dom de gerar a vida não está sobre os homens, está sobre vocês. Vocês têm o poder para transformar homens caídos. Paulo, ao escrever sobre o casamento em 1 Coríntios, ele diz: o homem incrédulo. Preste atenção nisso. Eu não sei, tem alguém aqui que tem um marido que ainda não confessa o Evangelho, que ainda não caminha na fé? Levanta sua mão. Se você está aqui, o seu marido ainda não confessa o Evangelho, eu vou declarar essa palavra sobre a vida de vocês: os seus maridos serão santificados e provarão da glória de Deus pelo convívio com vocês. O seu empoderamento da fé vai transformar o coração do seu marido, porque a palavra de Deus diz isso. É tão profundo isso que, quando existe uma mulher santa dentro de casa, a palavra de Deus diz: os seus filhos serão santos. Seu marido pode não ser crente, mas se a mulher é crente, o filho nasce cheio da unção do Espírito Santo. É o que a palavra de Deus diz. Ou seja, o seu empoderamento de fé tem o dom de transformar o coração de um homem incrédulo. O Evangelho de Marcos não vai narrar isso com detalhe, ele fala apenas que os homens não acreditaram. Mas o Evangelho em Mateus e João conta que, ao ouvirem isso, Pedro e João saíram correndo. É o homem que não quer dar o braço a torcer para a mulher, mas a perna dele não aguenta. Ele ouviu e falou: preciso fazer alguma coisa. É a unção do Espírito Santo. Pastor, me sinto fraca ainda, me sinto incapaz ainda. A palavra de Deus diz que essas mulheres aqui, olha só, ao entrarem no túmulo, ficaram assustadas. Quando elas saem depois da notícia, eu li para vocês, diz que elas saíram trêmulas, desnorteadas, fugindo. Não me parecem expressões de gente que está muito assim, convicta do que está acontecendo. Elas estão desnorteadas, está tremendo a perna, estão fugindo de medo, mas ainda assim elas fazem o que tem que fazer. Meu Deus, glória a Deus, porque o Senhor colocou uma unção em vocês. Os homens, quando fazem isso aqui, se você ler a respeito de um homem que ele estava com a perna tremendo, que ele estava fugindo, que ele viu uma barata e saiu correndo de casa, você vai falar: não, tem alguma coisa errada. Mas é curioso como mulheres, mesmo com medo, mesmo trêmulas, mesmo desnorteadas, não deixam de fazer aquilo que precisam fazer. Eu lembro quando eu era garoto, uma vez eu vi um relato
Era praticamente um estudo científico de uma mãe que, acho que os caras não tinham soldado bem um portão, e aquele portão caiu em cima do filho dela, e a mulher pegou aquela grade e tirou de cima do filho e jogou para o lado, para pegar o bebê de baixo. E aí depois que passou o dia, os repórteres foram lá e tentaram pedir para a mulher levantar o mesmo peso, e era impossível ela levantar aquilo tinha acho que um pouco mais de 200 quilos, a notícia é antiga, eu não lembro, então talvez os dados não sejam tão precisos, mas eu lembro que era uma coisa absurda. A mulher viu o filho ali, debaixo de uma grade, ela não tinha músculo para aquilo, ela estava desesperada, porque mãe é mãe, sabe o que eu estou falando, mas existe uma força dentro dela naquele momento que, em direção a uma necessidade, faz com que ela se movimente, mesmo com medo, mesmo olhando as limitações. Elas foram para ungir o corpo de Jesus, mesmo sabendo que a pedra talvez pesasse 1 tonelada. Elas falaram: eu não sei o que eu vou fazer, uma coisa eu sei, eu vou fazer. Quem se identifica nisso? Preste atenção, irmã, quando você está debaixo de uma palavra, não esquenta a cabeça com os obstáculos, você está debaixo de uma palavra. Pode ser uma pedra pesada, pode ser um desafio que parece que é intransponível, existe uma unção dentro de você. Existe uma unção dentro de você, e é por meio dessas mulheres que os discípulos são então restaurados à sua fé original. E hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer que, assim como Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, que mesmo com medo, mesmo com dúvidas, se apropriaram de uma palavra de Deus e fizeram o que elas tinham que fazer, ainda que elas olhassem para si mesmas e não tivessem forças, nessa noite você vai sair daqui empoderada pela fé, empoderada por uma palavra, e você vai olhar para os desafios da sua vida comum, os desafios da sua carreira, os desafios da maternidade, os desafios para solteiras. Nossa, que desafio é esse, de encontrar um homem de Deus. Meu Deus, é verdade, irmã, é verdade mesmo. Mas você vai olhar para todas essas coisas e você vai entender que Deus te deu uma palavra. A minha vida e meu ministério têm sido baseadas nisso, eu crio, por isso eu falei. Então, quando a gente tem uma palavra, minha irmã, a gente tem tudo que a gente precisa, e Deus está te dando uma palavra, que a partir de hoje você vai olhar para os desafios, e ao contrário daqueles homens que fugiram nus, ao contrário daqueles homens que fugiram para o desafio, você vai falar: não quero saber se tem guarda romana, não quero saber se tem pedra de tonelada, não quero saber se eu posso morrer por fazer isso, porque eu tenho uma palavra, eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. E você não vai fazer isso com arrogância, você vai fazer isso com sabedoria, e você não vai vencer pelo falatório, mas como Pedro diz, a mulher pode ganhar um marido sem palavra, com o joelhinho no chão, com procedimento santo. É uma unção que talvez vai fechar a sua boca, irmã. Ei, presta atenção nisso. É uma unção que talvez vai fechar a sua boca. Às vezes você não está ganhando porque você fala demais e ora de menos. Às vezes você não está ganhando porque você faz força demais e depende de menos do poder do Senhor. Eu sei que é difícil. Deus deu esse dom para vocês, né? Pode ver que quando Ele quer divulgar o Evangelho, Ele pega uma mulher samaritana e fala: vai lá e prega. Ela ganha a cidade inteira. Pensa no talento. Ele quer que a notícia da ressurreição se espalhe, Ele manda 3 mulheres logo de uma vez, que ia ser rápido. Glória a Deus por isso. Amém, glória a Deus por isso. Amém. Mas com o marido, pode aplaudir Jesus. E quando Jesus precisa quebrar a ordem das coisas e quebrar o protocolo, Ele usa mulheres mais uma vez. Nunca ninguém valorizou tanto vocês quanto Jesus. Jesus reconhece vocês. Vocês não passam despercebidas aos olhos de Jesus. Talvez a sociedade ainda brigue com isso, talvez a gente olha para o contexto histórico. Eu entendo vocês, porque quando a gente lê o contexto histórico, parece que mulher era realmente alguém menor. Os homens criaram essa cultura, não foi Deus que criou essa cultura. Quando Deus criou a mulher, a expressão é alguém que está à sua altura. Os homens criaram essa cultura. Os judeus se apropriaram da queda de Eva para dizer que todo o problema da humanidade era na mulher. Mas qual que era o grande problema na verdade? Homens que não tinham consciência de quem eram e da sua responsabilidade, deram margem para as mulheres emprestarem a sua mente para o diabo. E aí depois eles tiram a responsabilidade de si mesmos e culpam a Deus e a mulher, e a gente vê isso até hoje. Mas a palavra de Deus sempre nos mostrou que quando mulheres empoderadas pelo Espírito pararam de ficar brigando, de ficar tentando provar alguma coisa, e simplesmente fizeram o que elas tinham que fazer, elas mudaram a história da sua geração.
Juízes capítulo 4, os homens estavam com medo, mas Débora lidera uma geração. Num contexto em que mulher jamais ousaria governar, Débora se torna uma juíza e uma profetisa. Ela governa e ainda julga. Baraque está com medo de ir para a guerra. Fala, só vou se você for, Débora. Existe uma canção em Juízes 5, Débora é como uma mãe para nós, ou seja, tudo um bando de menininho, tudo um bando de filhinho da mamãe, desesperado. Débora fala, beleza, vou assumir a responsabilidade. Ela não fica brigando, ela faz o que ela tem que fazer. Tanto que quando Císera, o opositor ali, entra no confronto, quem finca a cabeça dele no chão ali é Jael. Jael, por incrível que pareça, é um nome feminino nesse contexto. A mulher de Heber, Jael, finca a cabeça de Císera com a estaca. Olha que mulher, sangue nos olhos. Uma mulher cheia do Espírito Santo, não teme inimigo, faz o que tem que fazer. Esther, o livro de Esther, olha que livro poderoso. Deus mais uma vez usa uma mulher empoderada pela fé para salvar o seu povo. Todas as vezes que Deus coloca você nessa unção do Espírito, nessa ousadia, é para que você mude a história da sua geração. Vocês estão aqui hoje para receber o empoderamento para mudar a história dessa geração. Homens não reconheciam a presença de Jesus, homens desprezavam a presença de Jesus, mas vem Maria e desperdiça tudo que ela tinha de mais precioso e enche a casa com o seu perfume. E aí Jesus diz, aonde contarem da minha história, vão contar a história dessa menina. Eu não lembro de Jesus falando isso para nenhum homem, mas eu lembro de Jesus falando para alguém que não fez conta, de alguém que pouco se importou com o que pensam de mim, ou com o que deixam de pensar, mas fez o que tinha que fazer. Entenda isso. Não fique esperando de repente as coisas mudarem dentro do nosso contexto religioso. Eu quero mudar isso, as pessoas vão ter que me engolir, os homens vão ter que me reconhecer. Não espera. Quem tem que reconhecer vocês, empoderou vocês com o Espírito Santo. Quem precisa reconhecer o que vocês carregam, já confiou a vocês o ministério da divulgação do Evangelho, o ministério da transformação da sociedade. Vocês já estão empoderadas. Os homens não podem reconhecer ou deixar de reconhecer vocês, porque quem tinha que reconhecer vocês já reconheceu. Gálatas 3:28 vai dizer que em Jesus não tem essa, se é homem ou se é mulher, Ele é tudo em todos. Vocês estão cheias do Espírito Santo e vocês podem revolucionar uma geração. Queria que vocês ficassem em pé. Eu quero orar com vocês. Quando eu subi aqui, oravam por mim. Eu não quis falar isso no começo, porque talvez eu não conseguisse continuar, mas quando oravam por mim, eu vi como se fossem corações, feche seus olhos, eu vi como se fossem corações muito saudáveis e pulsantes, corações mesmo como corações de carne, mas eu olhava para esses corações pulsantes e que pareciam que estavam cheios de vigor, mas eu via como manchas escuras nesses corações. Eles pulsavam, eles tinham força, mas existiam manchas, e dentro do meu coração eu perguntei ao Senhor, enquanto oravam por mim aqui, o que são essas manchas, Senhor? O que é isso que eu estou vendo? E Deus deixou muito claro para mim que existem pessoas que estão aqui, mulheres que estão aqui, que você olha e parece que elas estão vivas, e elas estão aqui talvez bem arrumadas hoje, elas estão aqui maquiadas, elas estão até sorrindo por fora, mas existem coisas nos seus corações que ainda dói, como manchas que precisam ser limpas e removidas, que talvez tenham impedido vocês de fluir. Eu não sei se são pecados não confessados, eu não sei se são áreas que precisam ser resolvidas, como talvez afirmações que foram feitas contra vocês e que as desmotivaram e que as diminuíram, e vocês se apegaram a isso, se aceitaram isso. Eu não sei se foram manchas de relacionamentos passados que impediram vocês, mas eu vejo corações que estão pulsando, mas estão com manchas, e que o Senhor quer limpar nessa noite. Eu tenho no meu espírito muito claro que o Senhor, Ele quer limpar completamente os seus corações. Talvez precisam haver consertos entre vocês e os seus esposos, ou entre vocês e os seus pais, mas o propósito de Deus nessa noite, empoderando vocês pela fé, é enchê-las com o Espírito Santo e purificar completamente o coração de vocês. Jesus disse para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito.
E eu percebo hoje que existe uma palavra que quer encher vocês de fé e que quer lembrar vocês o quão importantes vocês são na história do Evangelho, da proclamação do Evangelho, mas que também vocês não podem fazer isso com o coração ainda preso em coisas do passado. Eu queria que o Espírito Santo, que sonda os corações, tivesse acesso ao coração de vocês agora. Espírito Santo de Deus, sonda corações nessa noite. Não é meu interesse expor nenhuma de vocês, no seu lugar mesmo. Eu não quero que você levante a sua mão, eu não quero que você venha aqui na frente, não é isso. Mas permita que o Espírito Santo tenha acesso ao seu coração. Quais são as manchinhas que ainda existem aí espalhadas? É um confronto não resolvido com o seu marido? É uma mágoa que você tem contra alguém que te feriu, que falou algo para você? Foi o não reconhecimento de uma liderança na igreja? Ou alguma vez que você foi colocada para fora e vítima de um preconceito, ou vítima de um abuso talvez, e você parece que vai avançar, mas tem uma hora que o seu coração para em alguma coisa no passado, ou para em alguma dor no presente, parece que você não sente mais força na sua comunhão com Deus, porque existe alguma coisa ainda que impede você de viver em plena pureza e santidade. O Espírito Santo, Ele quer limpar o seu coração. Por isso, enquanto nós vamos cantar aqui, enquanto nós vamos adorar, peça ao Espírito Santo que limpe você. Ele precisa de você inteira. Existe um empoderamento agora nesse lugar vindo sobre você, te lembrando da glória que está sobre você e de como você tem autoridade para transformar a sua casa, para transformar os ambientes onde você está, para levar o Evangelho de Jesus que salva aqueles que creem, no seu trabalho, para suas amigas. Mas você precisa permitir que o Espírito Santo limpe você completamente. Maria Madalena é aquela Maria de quem Jesus expulsou 7 demônios, vai dizer o texto. Não existe coração que Jesus não possa limpar, não existe dor que Jesus não possa curar. Ele quer acessar o seu coração, Ele quer acessar o seu coração nessa noite. Feche seus olhos, peça a Ele para limpar o seu coração. Feche seus olhos, entregue-se a Ele nessa noite. Não ouse sair daqui sem desfrutar plenamente do que Ele está falando.